Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui, diretamente do Estúdio Móvel, para continuarmos a leitura do texto O Mito de Prometeu e os Desafios da Covid-19. Então, lembrando que isso aqui é uma série de leitura, eu estou lendo um texto difícil, né? Essa aqui é a parte 3. Na parte 0 eu dei um disclaimer do que eu vou fazer. Sempre que tiver parte 0 aqui na série de vídeos, será sempre um disclaimer, tá? A parte 1 eu li o título, o subtítulo, falei um pouquinho do Mito de Prometeu, falei por cima para você ter uma ideia do que vai ser feito. Na parte 1, eu li o parágrafo 1 e metade do parágrafo 2. Desculpa. Na parte 2, né, eu li o parágrafo 1 e metade da parte. E metade do parágrafo 2. E nessa parte 3, eu vou ler. Tô lendo para baixo que eu tô lendo o texto aqui, tá? Tô vendo o texto. O mito de Prometeu. é... E na parte 3, que é o vídeo de hoje, eu vou continuar lendo o parágrafo 2 e eu quero avançar até o parágrafo 3, né? Provavelmente não vai dar tempo de ler o parágrafo 3, porque eu tô querendo deixar o vídeo sempre com de 10 a 15 minutos, né? E a gente faz um roteiro, faz tudo bonitinho, mas na hora do a gente tá lendo aqui, aparecem algumas ideias, mesmo que você não tinha antes, né? Das minhas anotações, e aí acaba ficando um pouquinho maior o vídeo do que o programa. Sempre assim, né? Muita ideia. Acaba a coisa vai um pouquinho além. Mas é uma boa coisa, né? Acho que aqui é o espaço para isso. Sem pressa, pega o seu café, pega a sua água, senta de maneira confortável e vamos ler um texto difícil, um texto que convida a leitura, né? Vou reler a primeira parte do parágrafo 2, só para você lembrar de onde a gente parou, e vou, dali em diante, eu vou começar a ler a parte nova aqui. Então, vamos lá, primeira parte do parágrafo 2. Os seres humanos, especialmente desde o início do século XX, agiram como se a Terra fosse para ser explorada e desgastada à vontade, como se a natureza fosse uma fonte inesgotável de recursos, como se não fosse possível provocar danos irreversíveis e consequências desastrosas. Essa é a primeira parte do parágrafo 2. Foi aqui que eu parei na outra vez. Vamos agora para a parte nova. E aí eu vou fazendo as pausas, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Vamos lá. Acreditávamos, agora aqui, ó, por conveniência e por dolosa reticência. Então, o que é conveniência? Conveniente é o que te é conveniente. Aquilo que você quer, que faz bem, ou então que você gosta, tá? Reticência, ou dolosa, né? O que é dolosa? Dolosa de dolo, de intenção de fazer alguma coisa prejudicial a outra pessoa, tá? Você já viu aqueles jornais da tarde lá? A pessoa assassinou a outra, foi homicídio, atropelou, foi homicídio culposo, ou seja, quando a pessoa não tem intenção de matar. Ou então a pessoa realmente tentou, ela queria fazer isso. Aí é homicídio doloso. Por quê? Porque ela teve a intenção de fazer o mal, de fazer o assassinato ali, tá? Então é doloso de intencionalidade de fazer algo prejudicial a outra pessoa. Então, dolosa reticência. O que é reticência? Reticência. Lembra lá de matemática tem também, né? Você vai assim, um, dois, três, quatro, três pontinhos. Isso é reticência. Quer dizer que segue aquela mesma sequência. Então, aquilo que estava acontecendo antes continua acontecendo depois. Por isso que você põe reticências. É que não mudou. Não houve mudança. É uma continuidade. Então, olha o que ele está falando aqui. Acreditávamos, nós humanos, então veja que ele está falando de humanidade no início do parágrafo, né? Então, por conveniência, ou seja, porque era conveniente, e por dolosa reticência, ou seja, uma intencionalidade de continuar, dar continuidade, né? Uma intencionalidade de dar continuidade àquilo que já estava sendo feito antes. Agora vamos ver. O que estava sendo feito antes? Antes de começar, né? Antes de a gente continuar. O que estava sendo feito antes? Os danos irreversíveis e consequências desastrosas. Que a gente pensava que não ia ser feito, né? Então, ó, essa segunda parte aqui ele dá uma continuidade para o parágrafo, né? Continuidade da ideia. Então, vamos lá. Agora que nós sabemos o que é cada palavra, vamos voltar para o texto. E é isso mesmo, tá, pessoas? Você vai, volta, vai, volta. É sempre assim. Sai do texto, volta para o texto. Sai do texto, volta para o texto. Vamos lá. Acreditávamos, por conveniência e por dolosa reticência, que todos os recursos eram renováveis, algo como peças de reposição para uma máquina, né?
Acima de tudo, elevamos a técnica ao valor supremo, segundo o qual a natureza e a humanidade são meros funcionários. Nada poderia estar mais errado. Este não foi o caso e nunca será. Então, olha o que ele está falando aqui, ó. Os recursos, a gente acreditava que os recursos eram totalmente renováveis, que era peça de reposição para uma máquina. Você ia lá no estoque e pegava outra peça. Assim como a gente fazia com as baleias, né? Com as cachalotes, como eu falei no outro vídeo. Acima de tudo, elevamos a técnica. O que é técnica aqui para ele? Técnica é tecnologia, tá? É capacidade de alterar a realidade ou alterar os meios materiais. Isso é técnica. Então, nós elevamos essa capacidade que nós temos ao valor supremo, segundo o qual a natureza e nós, humanidade, somos uns meros funcionários. É algo como dizer o seguinte: a cachalote, ao invés de ser a baleia, agora somos nós. O nosso tempo, o nosso esforço, a nossa vida, vira uma peça de reposição para uma engrenagem. Qual engrenagem que é essa? A da técnica. E a técnica deveria, em tese, pelo menos, quando a técnica é criada, quando a técnica é evoluída, a ideia é que ela melhore o nosso bem-estar, a nossa vida. Então, a técnica que trabalha para nós, só que o que ele está falando aqui é o inverso. Nesse mundo aqui, a gente está invertendo tantos valores que a natureza e a humanidade viram funcionários da técnica. É isso que ele está falando aqui, tá? Isso não poderia estar mais errado. Esse nunca foi o caso. Nunca foi o caso da gente ser... Nós não nascemos para ser escravos da técnica ou meros funcionários da técnica. Nós criamos a técnica, então a técnica é que deve nos servir. E a técnica que ele está pensando como tecnologia, né? Veja, quem tem que servir é a tecnologia, a técnica que deveria nos servir, não o contrário. Tá? É isso que ele está falando aqui. Então, quando a gente acaba olhando para a natureza como uma peça de reposição, a gente também vira, porque nós somos parte da natureza, né? No fim de tudo. Então, nós também viramos peças de reposição para essa engrenagem, para esse sistema que está massacrando, né, o nosso mundo, o nosso meio, né? Isso agora vai ficar mais claro no próximo parágrafo. O terceiro parágrafo. O homem contemporâneo falhou miseravelmente em seu próprio relacionamento com a natureza. Então veja como liga aqui, né? Esse primeiro período aqui do terceiro parágrafo liga com o que foi dito no anterior. Obviamente, nem toda a humanidade adotou o mesmo comportamento. Os principais autores do massacre agora, com todas as letras, somos nós, ocidentais, a terra do pôr do sol, Europa, América do Norte e, nas últimas décadas, também os grupos sociais de elite de outros países não ocidentais. Por fim, cerca de 1 bilhão de pessoas em uma população mundial de 7,5 bilhões. Olha o que ele fez aqui, ó. Nossa, falei minha voz. Olha o que ele fez aqui. Vou tomar uma aguinha, né? Sempre bom tomar uma água. Falhou a voz? Toma água. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Obviamente, nem toda a humanidade adotou o mesmo comportamento. Os principais autores do massacre fomos nós, ocidentais. Então ele começa aqui a dividir a humanidade em partes. Então ele não está mais tratando da humanidade como um todo, ele está tratando a humanidade como em partes, né? Quais partes ele divide a humanidade? São duas. Uma ele fala aqui. Qual é a outra? Vou ler a parte aqui, tá? Vamos lá. Os principais autores do massacre fomos nós, ocidentais, a terra do pôr do sol, Europa, América do Norte e, nas últimas décadas, também os grupos sociais de elite de outros países não ocidentais. Então ele está dividindo o mundo em ocidentais e não ocidentais? Poderíamos pensar que sim. Então ele está pegando o mundo aqui, está dividindo o mundo em duas partes, tá? Ocidental de um lado, principais autores do massacre, que é o que ele está falando aqui, né? Que massacre é esse? Massacre contra a natureza.
E a outra parte? A outra parte é não ocidental, que eu posso considerar aqui como oriental. Ou nós poderíamos considerar, se você for levar bem ao pé da, assim, bem ao pé da letra, que ele não está falando oriental, né? Ele está falando não ocidental. Mas não ocidental, nesse caso aqui, é oriental. Tá? Ele define bem o que ele está chamando de ocidental. E isso tem que ficar claro para a gente. Os principais autores do massacre fomos nós, ocidentais. A terra do pôr do sol. Europa, então ele está pegando a Europa como um todo. América do Norte. E, nas últimas décadas, também os grupos sociais de elite de outros países não ocidentais. Pessoas, eu não sei quanto a vocês, mas estamos no Brasil. Se você está vendo esse vídeo fora do Brasil, estamos no Brasil, falando português. E é difícil considerar que o Brasil não seja ocidental. Difícil. Mas para ele aqui ele não cita. Ele não cita Brasil. Então dá para entender que ele não está citando como ocidental Brasil ou América do Sul, América Central, partes da África, porque a África está bem no meio, né? Se a gente fosse dividir o mundo, a África tem partes que são mais ocidentalizadas, tem partes que são mais voltadas para o Oriente, né? Mas grande parte da África que é ocidental, ele não está considerando. Por que ele não considera? E aqui, agora, aqui é uma coisa que você tem que pensar bastante, tá? Porque aqui é uma informação implícita, ele não está explicitando esse julgamento. Mas ele está falando o seguinte aqui. Você consegue chegar a essa conclusão, né? Ele não está falando de qualquer Ocidente. Ele está falando da elite do Ocidente, dos países centrais, tá? Quem são os países centrais do Ocidente? Estados Unidos, com certeza. Os países da Europa Ocidental. Então, esquece a Europa Oriental, né? Seria ali que era anteriormente chamado de cortina de ferro, que faziam parte da ex-União Soviética, né? Ele está pensando ali principalmente Estados Unidos, isso na América do Norte. Está pensando ali na Europa, Inglaterra, França, Alemanha, talvez Espanha, acho que Espanha nem Espanha. Países do norte europeu, Noruega, Suécia, ou seja, países centrais, e própria Itália, né? Centrais do capitalismo, tá? Do capitalismo como a gente conhece hoje. Vejam, olha o que eu estou dizendo aqui. Isso está no texto? Não, não está no texto explicitamente, mas está implicitamente, está naquilo que não é dito. E é muito importante você ter isso em mente agora, né? O texto tem coisas que são ditas e coisas que não são ditas, que estão subentendidas, tá? Então essa parte aqui que ele está falando de, quer ver, ó? Fomos nós, Terra do Pôr do Sol, Europa, América do Norte e nas últimas décadas também grupos sociais de elite de outros países não ocidentais. Aqui ele pode estar, como ele não citou a América do Sul, não citou a América Central, ele não citou parte da África que é muito ocidentalizada, ele pode estar falando tanto da elite desses países, que ele não considera como Ocidente, como também a elite, parte da elite de outros países que são de fato orientais. Por exemplo, o Japão, que é um país que, apesar de estar no extremo oriente, apesar de ser a outra parte, né? Então, se os Estados Unidos é a terra do sol, do pôr do sol poente, o Japão é o país da terra do sol nascente. Está no extremo oposto geográfico, mas culturalmente está muito parecido dos países orientais, é o mais ocidentalizado, né? Ele, Japão e Coreia do Sul, que não por acaso são aliados históricos das últimas décadas dos Estados Unidos, né? Que é o bastião do país ocidental, né? Do Ocidente, tá? É o principal país do Ocidente. Então, olha o que ele está falando aqui. Ele está dividindo o mundo em duas partes, ocidentais e não ocidentais. A gente pode ver aqui, né? Ele não está citando os orientais, né? Ele não cita oriental, ele cita os não ocidentais. E isso é uma coisa que a gente vai ver com mais clareza ao longo do texto, né? Por exemplo, se
Os não ocidentais, vamos pegar esse parágrafo aqui, vamos parar e vamos analisar ele com calma aqui, porque esse parágrafo ele é muito denso. Ele está falando que os principais autores do massacre fomos nós, os ocidentais. Tá. Então os orientais, ou aqueles que não que estão no Oriente, no Ocidente geográfico, mas que não são Ocidente para ele, né? Para ele, autor. Vamos pensar nos orientais, tá? Então os orientais não poluem. Olha só. Olha como a gente começa a perceber aqui um posicionamento, né? Porque se você for comprar a ideia dele, se você for ler esse texto aqui pensando só no que ele está falando, você chega à conclusão que os orientais ou não poluem ou poluem muito pouco, os orientais. E não é verdade. De maneira nenhuma. Eu tenho 3 exemplos para isso aqui, muito concretos, que eu vou dar no próximo vídeo. Então aqui, ó, para não ficar muito grande, vou parar esse vídeo aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar como é possível a gente começar a entender, a intuir uma opinião dele, uma opinião aqui que está nesse parágrafo. E o meu desafio para você para o próximo vídeo você consegue ver uma opinião implícita aqui desse autor? Ele tem uma opinião aqui, né? Alguém é mocinho, alguém é bandido. Ou alguém é mau, ou alguém é bom aqui nesse parágrafo. Quem é mau, quem é bom e por quê? Beleza? E por que ele não cita oriental nominalmente? Ele fala de não ocidentais. Pensa nisso. Durma bem, beba bastante água e aproveite sua vida. Até mais. Tchau, tchau.